E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Animados? Seguindo em frente? Vem comigo que temos mais um assunto para tratarmos aqui. Bem, operações compromissadas é um assunto que normalmente tira o sono de algumas pessoas porque não é muito comum, né? A gente falar assim, ó, eu quero comprar uma operação compromissada hoje, né? Chegar assim, um cliente, um associado teu e pedir esse produto. Mas nada é mais do que um produto do mercado financeiro, um produto de investimento do mercado financeiro, tá? A diferença é que ao invés de o banco vender um produto de emissão dele, ele empacota produto dos outros para vender. Ele vende um negócio empacotado, mais ou menos isso. Mas olha só, olha o que eu disse, né? O banco empacota, então significa que operações compromissadas são produtos bancários também, são produtos bancários, é isso aí. Tá? Ou seja, o emissor são os bancos. Mas tem algumas características muito importantes que eu quero explicar para vocês. Eu também vou dar alguns exemplos práticos aqui, compartilhando tela, para ficar mais tranquilo para a gente conversar, beleza? Vem comigo, vamos entender melhor esse negócio que eu tenho certeza que vai ficar mais fácil de acertar na prova, tá? Então, pensa comigo aqui o seguinte, primeira coisa, conceito, né? Conceito de operação compromissada. É uma operação que o banco usa para captar dinheiro. Da mesma forma que ele emite um CDB, uma LCA, uma LCI, uma DPGE, uma letra financeira, ele emite também operações compromissadas. Só que, como eu disse para vocês, o CDB que o banco emite, por exemplo, é de emissão dele. O CDB é dele, certo? Da cooperativa, do banco. Aqui, na verdade, essa operação compromissada é também um título de renda fixa, porque aqui não entram ações, entram só títulos de renda fixa, certo? Mas o banco não, mas o título não é de propriedade do banco. Só que, por isso que se chama operação compromissada, aí que vem o primeiro grande segredo, e isso pode cair na prova. Mesmo o título não sendo do banco, o banco, como ele está emitindo a operação compromissada, ele tem o compromisso de recomprar esse título no vencimento ou antes, se o investidor pedir o resgate. Tá? Então, não é assim, esse título não é meu, vou emitir, vou captar dinheiro e depois o investidor que se dane no mercado secundário ou na bolsa ou vai vender para outro. Não, o banco tem o compromisso da mesma forma que se fosse vender um título dele. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto, compromisso de recompra. Operação compromissada, o banco tem, emissor tem o compromisso de recompra. Tá? No prazo, que é o vencimento, no caso, ou antes, né? Porque pode resgatar antes se ele quiser. Claro que aí tem marcação, mas tudo bem, mas pode resgatar antes. Então, a ideia é essa, o banco vai devolver para ele, claro, o valor que ele aplicou, mais os juros combinados ali na operação, que aí o juro depende se for pré-fixado, pós-fixado e assim por diante. Bem, vou dar um exemplo um pouco mais prático, para clarear um pouco. Imagina assim, o banco tem na sua tesouraria alguns títulos lá que ele comprou, porque o banco ele também tem o seu dinheiro, e ele precisa investir esse dinheiro, porque se ele deixar parado na tesouraria, é que nem dinheiro parado em casa, no caixa ou embaixo do colchão, né, ou na conta corrente, não rende nada. Então, o banco aplica esse dinheiro no mercado financeiro, ele faz alguma coisa. Então, vamos supor que o banco tenha lá debêntures, que ele tenha títulos públicos, que ele tenha CDB de outros bancos também, que ele pode ter, CRI, LCA, todos os produtos do mercado de renda fixa, vamos dizer que o banco tenha na sua tesouraria. Ele pode pegar esses títulos, que são dos outros emissores, né? Debêntures é emitido por empresas não financeiras, né? Título público pelo governo, CDB de outros bancos, CRI de securitizador e LCA de outros bancos, né? Tem outros títulos também que ele pode pegar, né? Como a LCI, por exemplo. Ele pega esses títulos, ele empacota isso e aí ele chama de operação compromissada. Então, ele coloca dentro lá uma LCA de um banco, ele pega um CRI de uma securizadora, ele pega vários títulos públicos, certo? Umas debêntures, coloca tudo num pacote e fala assim, ó, aqui dentro tem 10 títulos de outros emissores que eu estou vendendo para você, né? Me assumo o compromisso de recomprar no vencimento, vou te pagar X% de juro no vencimento, se você ficar até no vencimento, vou te pagar esse valor, e se você quiser resgatar antes, eu recompro essa operação de você. Então, eu estou te vendendo uma operação compromissada. Você quer? Então, ele oferece isso para os seus clientes. Qual que é a ideia, né, desse título? Né? Mesmo não sendo da sua propriedade, ele está captando dinheiro. Então, é uma forma, às vezes, também mais fácil, digamos assim, do banco captar sem precisar emitir.
porque emitir precisa ter um outro tipo de lastro, né? Ele precisa ter PL e tal, e às vezes ele não tem ou não quer fazer esse tipo de operação, então essa operação fica, esse tipo de operação compromissada fica um pouco mais fácil de fazer, né? E aí também existe uma proteção aí para o investidor, que ele tenha a recompra garantida, né? Mas sobre proteção, nós vamos falar agora, que são as características, né? Além de proteção, vamos falar da finalidade, né? Finalidade é justamente o que eu falei para vocês, captar dinheiro, beleza? Então, não mudou nada, né? Lastro é importante, né? Ele pode pegar títulos, né, de propriedade do banco ou do conglomerado, né? Conglomerado são as empresas que fazem parte do banco, né? Que ele vai montar a operação, ou de outras empresas, como eu falei para vocês, e ele vai montar a operação. Então, o lastro são os títulos que ele vai colocar dentro da operação, tá? Tem que ter o lastro desses títulos. Qual é o prazo de uma operação compromissada? Essa aqui é uma pergunta muito característica da prova. O prazo, ele vai ter que ser igual ou menor ao prazo dos ativos que dão lastro para a operação. Então, vamos supor que eu faço uma operação compromissada com um monte de CDBs que tem prazo de 1 ano. Então, o prazo da operação vai ser de 1 ano ou menor. Não pode ser nunca maior que o prazo dos títulos que estão lá. Se tiver vários títulos com prazos diferentes, aí tem que fazer lá o cálculo do prazo médio ponderado. Legal? Então, o prazo, essa é a resposta, hein? Igual ou menor que o prazo dos títulos que compõem a operação compromissada. O resgate, normalmente, é feito junto à própria instituição que emitiu a operação. Então, não é porque tem lá uma operação de outro banco, você vai lá no outro banco resgatar. Não, você tem que resgatar onde você fez a operação compromissada. Como eu disse, no vencimento ou antes, se assim você desejar. A remuneração geralmente é atrelada ao CDI, mas também pode ter operações pré-fixadas. E uma coisa interessante, como tem vários tipos de títulos dentro de uma operação compromissada, nós temos a questão do risco, que ele é um pouco diferente, porque o risco que a operação compromissada corre, ele pode ser maior ou menor, dependendo da quantidade de títulos privados que tem na operação. Então, por exemplo, ou de títulos bancários, né? Por exemplo, a operação compromissada tem um risco de crédito da instituição financeira, né? De acordo com o rating aí, né? Quanto mais a AAA, melhor, né? Menos risco, no caso. Só que, quando a operação compromissada for feita com títulos bancários, tem a garantia do FGC. Então, tem risco de crédito, mas é menor quando feito com operações com títulos bancários, porque tem FGC, tá? E o risco de mercado e de liquidez é baixo. Mas, por exemplo, se eu fizer uma operação compromissada só com CDBs, vai ter proteção do FGC. Agora, se nós tivermos uma operação compromissada com títulos públicos, aí não tem proteção do FGC. Essa pergunta também cai direto na prova. Operação compromissada tem ou não tem FGC? Então, tem FGC se for para os títulos bancários. Os demais títulos continuam não tendo. Debêntures por exemplo, títulos públicos, que são, né, os títulos de crédito privado, não tem cobertura do FGC. O que não é bancário não tem, né? E a tributação também é uma pergunta que normalmente cai, né? Então, a tributação segue a tabela da renda fixa. Igual fundo de investimento, só não tem como cotas. Vai de 15 a 22,5, dependendo do prazo. Então, se ficar mais que 2 anos na operação compromissada, vai pagar quanto? 15%. Quando que paga? No resgate. Não tem nada na fonte, é no resgate. Então, é muito parecido com o CDB, né? Muito parecido com o CDB. A ideia é a mesma, tá? E o IOF também tem. Até o 30º dia, né? Depois zera, na verdade, né? E geralmente operações compromissadas têm um prazo mais longo, então acaba que zera o IOF, tá? Então, essa é a ideia de uma operação compromissada. Se tu não sabia o que era, agora tu sabe o que é. Então, te dei vários spoilers aí do que pode cair na tua prova, né? Fica ligado e a gente vai estudando esse assunto. Veja lá nas questões, nas atividades que eu preparei, na sequência já tem várias, dê uma olhada nas questões e veja se com o que você ouviu aqui no vídeo você consegue responder a questão, tá certo? Isso significa que você aprendeu. E provavelmente você vai reter isso na tua memória, gravar, e tu não vai esquecer, e daí na prova não vai dar branco. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.